Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje irei falar um pouco sobre a preparação para os concursos do IF. Será que a preparação para os institutos federais segue a mesma lógica dos concursos estaduais e municipais? O que é que vocês acham? Sim, pessoal, em partes, né? E aí em específico, na parte da prova objetiva, é a mesma preparação. Então, o que o IF tem de estrutura de prova? Então, o IF segue a seguinte lógica. Normalmente, a prova objetiva, uma prova didática e uma prova de títulos. A grande diferença da prova de títulos para o nível estadual e municipal, se bem que em alguns municípios já adotam uma prova de título bem pesada, né? Valendo ali muita pontuação, valendo ali bastante pontuação. No IF, a prova de títulos chega normalmente a 100 pontos, tá? E aí tem essa distribuição: prova objetiva, prova didática e prova de títulos. Sendo que no estado e município ocorrem, sobretudo, a prova objetiva e de títulos, sendo a didática adotada somente em alguns estados. Então, por exemplo, quem fez agora o concurso do estado da Paraíba não teve prova didática. Quem fez o concurso do estado do RN não teve didática. Porém, no RN teve discursiva. E o IF também, às vezes, adota a prova discursiva também. Então, fica prova objetiva e discursiva, prova didática e prova de título. E aí vem a grande pergunta, né? Como se preparar para esses concursos do IF? A preparação para essa etapa objetiva e se tiver da prova discursiva é a mesma para nível estadual e municipal. E o que fazem os aprovados? Então, eu já sei que a preparação para o Instituto Federal é a mesma, né? É a mesma para o nível estadual e municipal, mas além de saber, além de estudar, eu queria fazer parte do time dos aprovados. Então, o concurso é o seguinte, né? O concurso ele sempre vai ofertar quantidade de vagas que não são correlatas com a quantidade de inscritos, né? Então, por exemplo, tem concurso que oferece lá duas vagas, mais, por exemplo, 3 vagas de cadastro reserva. E aí deu um total de 300 pessoas inscritas. 300 pessoas inscritas. E aí, 300 pessoas não é equivalente com 5 vagas. Então, algumas pessoas dentre esse rol, dessa quantidade, dessa contingência, né, de 300 pessoas, somente algumas conseguem ficar ali dentro das vagas. E o que será que essas pessoas fazem para conseguir ficar dentro dessas vagas? Qual o segredo por trás dos aprovados? Então eu trouxe para vocês, pessoal, alguns princípios, não todos, existem mais coisas que precisam ser feitas, mas alguns princípios que vocês devem seguir caso vocês queiram se tornar um dia aprovado em concurso público. Então, somente com essas diretrizes que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão perceber que no próximo concurso que vocês vão fazer, uma diferença na qualidade. Então, vocês vão ter um salto qualitativo no desempenho de vocês em relação ao concurso público. Então, é preciso entender que o concurso público ele acaba tendo uma alta exclusão de pessoas. E se você não conseguir entender isso, essa lógica da preparação para fazer parte do time dos aprovados, você sempre vai ficar de fora, porque a quantidade de inscritos sempre será maior do que a quantidade de vagas. E esse rol de inscritos aqui sempre tende a aumentar. Então, por exemplo, você é formado em Educação Física e todo ano se forma inúmeras pessoas em instituições, seja instituições federais, estaduais, particulares. Então, quanto mais tempo demora para você passar, mais difícil vai se tornar a sua aprovação, porque mais pessoas vão estar disputando cada vez mais menos vagas. Então, houve uma época, pessoal, que a quantidade de vagas era exorbitante. Então, você fizesse uma preparação ali mediana, você provavelmente já conseguia ficar aprovado. Hoje em dia, não. Hoje em dia você concorre com muito mais gente que tem material para estudar do que antigamente. E a quantidade de vagas
está cada vez mais se diluindo, ok? Então é preciso que você passe o mais rápido possível. E como é que você vai conseguir isso? E eu trago aqui 5 princípios que vocês devem seguir para melhorar a sua preparação. Lógico, tendo um acompanhamento, isso fica bem mais fácil, mas vou citar aqui que vocês já vão perceber ao longo de sua preparação esse salto qualitativo que vocês vão dar na sua preparação. Então, o princípio basilar de tudo é você começar pelo edital. Mas o edital, professor, sim, o edital. Então, é importante que, se você quer se preparar para um concurso, você lê o edital. Professor, o concurso ainda não saiu, então leia o edital anterior. Professor, o concurso saiu, já tem o edital, então leia também o edital. Pessoal, parece cômico, mas mais da metade dos candidatos não leem o edital por completo. Tem que ler o edital por completo. Independentemente da banca, independentemente do nível, tem que ler o edital. Então, o primeiro erro que eu vejo muita gente cometendo é não ler o edital. Tem gente que não sabe nem o conteúdo, o rol programático dos conteúdos que estão sendo cobrados ali no concurso. Então, é preciso você entender a estrutura do seu concurso, o que você está fazendo, porque o edital é a lei do concurso. Então, primeiro passo, lê o edital. Segundo passo, então você fez a leitura do edital, agora você vai fazer uma filtragem do edital. Você vai realizar essa filtragem. Professor, o que é essa filtragem e como que realiza essa filtragem? Filtragem é você entender quais conteúdos daqueles há uma maior probabilidade de ser recorrente em prova. Quando você começa a comparar diferentes editais, você percebe que algumas temáticas se repetem. Então, essas temáticas que se repetem, você precisa dominá-las, tá? Você precisa dominá-las. E aí você só vai conseguir saber disso quando você analisa diversos editais e você começa a comparar um com o outro e percebe que a maioria dos conteúdos ali, uma base principalmente, se repete. Então é importante você fazer essa filtragem a partir do edital. Uma vez feita essa filtragem, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a banca que montou o edital, e aqui em específico a banca, se já tiver saído o edital. Caso contrário, você pode fazer isso analisando a banca que você acha que vai ser a do seu concurso. Então você, por exemplo, através da banca, você vai, digamos, acessar alguma plataforma, algum site de questões, e você vai analisar qual os tipos de conteúdos que mais são cobrados pela banca. Então, tá percebendo que tem uma lógica, que uma coisa leva a outra. Então, tudo começa pelo edital. E por que a maioria não passa? Porque a maioria não lê o edital. Não fazem análise de edital. Professor, não tenho tempo para fazer isso, porque sou casado, já trabalho. Não se preocupe. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? Essa análise de edital. Então, primeiro passo, edital, filtragem, banca. Então, vão percebendo que uma coisa leva a outra. Feito isso, agora você vai resolver o maior número de questões possíveis dessa banca. Professor, como assim resolver o maior número de questões dessa banca? Então, para você resolver um problema na vida, uma questão, você precisa ter uma base. Então, se você tem uma base, você vai conseguir resolver as questões de forma mais rápida, mais simples. Caso você não tenha essa base, você vai montando essa base conforme as questões que você vai resolver. Então vamos lá, recapitulando novamente. Analisa editais, faz filtragem, analisa a banca, faz questões dessa banca para ver o que mais é recorrente, faz o maior número possível, completar aqui, possível,
de questões, tá? E aí você vai montando o seu conhecimento. Então, o que é que eu sugiro aos alunos do meu curso? Então, durante o meu curso de formação, eu trago ali o rol de filtragem. Eu já fiz essa filtragem aqui para vocês. E meus alunos já têm acesso àquilo que é mais cobrado em concurso. E a partir daquilo que é mais cobrado em concurso, eu vou fornecendo materiais dizendo onde estão aquelas informações para que o meu aluno ele monte o seu conhecimento. Então, o que eu prezo no meu curso é que os alunos tenham o seu próprio conteúdo, o seu próprio conhecimento. Então, eu não posso dizer aqui que eu, enquanto um professor, eu posso formar todo o conteúdo que você vai carregar para fazer a prova. Se eu disser isso, você não vai conseguir fazer parte lá do time dos aprovados. Então, para fazer parte do time dos aprovados, é preciso você seguir toda essa lógica sequencial. Tem gente, por exemplo, que fica preso somente aqui no terceiro princípio, outros ficam no terceiro e no quarto, e por isso não conseguem ser aprovados, tá? É preciso seguir toda essa sequência, não adianta, tem que seguir. Professor, mas o senhor falou que eram 5 princípios e por enquanto você só deu 4 princípios, né? Tá faltando o topo aqui da pirâmide. Este princípio aqui, ele se dá depois que você consegue passar por todas essas outras etapas. Então, para você conseguir chegar nesse princípio aqui, você precisa passar antes por todas essas etapas. E para você passar por todas essas etapas, você precisa ter um direcionamento correto. Professor, eu consigo esse direcionamento sozinho, desbruçando, lendo material, lendo edital? Sim, você consegue, tá? Individualmente você consegue, mas vai requerer muito tempo seu disponível. E, infelizmente ou felizmente, a maioria das pessoas não tem todo esse tempo disponível para fazer todo esse processo, ok? Este princípio ele vai falar sobre o seu material de revisão. Seu material de revisão. E aqui eu considero ele um dos princípios mais importantes da preparação. Existe mais coisa, professor? Sim, existe mais coisa. Mas o material de revisão é um dos princípios mais importantes. E aí, durante a preparação para concurso público, e aí tratando em específico da parte de educação física, tá, pessoal? Que é um canal de educação física, mas uma outra pessoa que não é educação física assiste, né, alguns vídeos e aí pode extrair alguma coisa. Mas aqui, como é específico em educação física, no meu curso eu te ensino a montar seu material de revisão, tá? Seu material de revisão a partir de uma lógica da resolução de questões. Tá? Então, durante o seu processo de montar o seu material de revisão, eu vou te ensinando a como resolver as questões e como você vai montar o seu material de revisão. Professor, se eu seguir esses 5 princípios, eu vou passar em um concurso público? Provavelmente, tá? Provavelmente. Mas existem mais coisas também que é preciso serem feitas para que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Mas adianto que se você seguir esses 5 princípios aqui, você já vai conseguir ter um salto aí qualitativo bastante significante. E falando em específico da educação física, então, se você sabe que você precisa seguir aqueles 5 princípios e você não tem tempo suficiente para fazer tudo aquilo, não se preocupe. Eu já fiz isso para você. Então, eu tenho um curso preparatório para educação física escolar que eu te ensino a como você seguir aqueles passos, material atualizado e somente com aquilo que é importante, Então tem muita gente que quando vai comprar um material, um curso, olha a quantidade e não a
qualidade. Então, se você comprar um curso somente pela quantidade de material que tem disponível, sinto muito, mas dificilmente você vai passar, porque você não vai estudar somente educação física escolar. Então, um concurso cobra português, legislação, informática, matemática, raciocínio lógico, pedagogia, enfim. Então, você precisa fazer uma preparação com um material que te dê, que te forneça aquilo que você precisa para fazer o máximo possível de questões, para que você consiga acertar a maior quantidade possível de questão. Ele também é atualizado, ou seja, semanalmente eu coloco conteúdo novo. Então você não vai comprar um curso que só tem aquelas informações ali estáticas e pronto, né? Com a quantidade específica de material. Não, toda semana estou colocando na plataforma conteúdo novo. Então, nesse meu curso, além disso, você vai ter material em PDF, você vai ter aulas teóricas, você vai ter aulas de resoluções de questões, e aqui nessas aulas de resoluções de questões, pessoal, é importante frisar que eu não trago somente o gabarito correto, não. Dentro dessas resoluções de questões, deixa eu botar aqui o slide anterior, eu trabalho com esses 5 princípios. Então, quem é aluno do meu curso sabe disso. Por isso que muita gente está sendo aprovada em concurso. Porque eu trabalho durante essas minhas resoluções de questões, como você vai trabalhar esses 5 princípios e mais alguns. Tá? Isso que vai fazer você passar em concurso público. E não você estar estudando com material desatualizado ou muito genérico. Você tem que trabalhar com material específico. Então, se você não tem tanto tempo suficiente, não sabe como fazer aquelas filtragens que eu te ensinei agora há pouco, no slide anterior, então, o meu curso já fez isso para você. E ainda assim, caso permaneça alguma dúvida, você pode me perguntar, enviar, que eu irei te acompanhar. E te passar algumas informações, tirar dúvidas que você precisa para deixar ainda mais eficiente a sua preparação. Então, e aí vem a melhor parte. Professor, quanto é que eu vou gastar nisso tudo? R$ 500, 600, 400? Não, pessoal. Então, tudo isso vocês terão acesso por somente, colocar aqui, R$ 159,99. Professor, tá muito caro ainda para mim, estou passando por dificuldade, não tenho esse valor integral. Tem como dividir? Sim, pessoal. Então, esse valor aqui, eu ainda divido para vocês em 12 vezes. Vocês conseguem adquirir esse material, tudo isso, essa preparação, por apenas R$ 159,99. É um curso preparatório mais completo do mercado, o mais eficiente, com material de qualidade, com aquilo que você precisa saber. Então não trago aqui informação que você não precisa. Eu poderia colocar um monte de coisa, mas você não precisa. Então eu trabalho somente com aquilo que você precisa saber. Então tudo isso por apenas R$ 159,99. Então na descrição deste vídeo vocês conseguem o acesso para comprar o curso e também as minhas redes sociais. Um abraço e até breve.